ali nessa dinâmica pulsional. E ele vai falar então, o manejo da transferência no caso da compulsão à repetição, né, para impedir essa compulsão à repetição, é trazer o ato para recordação, tá? Ou seja, que isso que ele traz, né, não é para ser colocado mais uma vez como uma coisa dirigida à pessoa do analista, mas sim para que ele possa elaborar, porque sempre o Freud está falando a associação, enquanto o paciente estiver associando, é isso que a análise visa, é essa associação livre. Então, esse ato que ele vem exatamente para interromper, né, essa associação e, consequentemente, essa elaboração, nós vamos então trazer esse ato para recordação, para que ele possa então, trazendo isso para a memória, não precisar de repetir isso, né? E ficar repetindo, tá? Ele lembra que para isso deve-se dar tempo para o paciente conhecer a resistência. Mais uma vez, para que ele possa então fazer esse movimento da compulsão à repetição para recordação, nós temos que lembrar que há aí o que? As resistências. Então, nós temos que trabalhar com as resistências para que ele, então, conheça suas resistências e com essas resistências, depois que ele conhecer as resistências, ele elaborar. Elaborar o quê? Elaborar essas resistências e elaborar essa compulsão à repetição. Como o Freud vai dizer? Descobrindo as moções pulsionais recalcadas que alimentavam as resistências, tá? Então, esse todo vai ser o processo de elaboração. Então, diante de um conteúdo recalcado que não pôde vir à consciência e que vai se manifestar em ato, tá? Esse ato ele tem a ver com uma repetição, que é algo que o sujeito sempre faz. Lembra lá do exemplo do Freud, que é sempre que ele, em vez de lembrar que ele era desafiador com o pai, ele passa a ser desafiador com Freud, tá? De onde é que vem isso? Isso vem de uma compulsão à repetição de algo que ele fazia com o pai e que agora ele faz com Freud. E o Freud vai se perguntar, então, do que se trata isso? Isso se trata de uma atualização do inconsciente. E se isso não veio na memória, não veio na recordação, é porque existem resistências que não deixam esse conteúdo se manifestar. Então, o que é preciso de fazer isso? Que ele, então, possa conhecer essas resistências em relação a esse conteúdo. Por que isso não pode vir à consciência? Por que isso não veio à consciência? Depois disso trabalhado, então, ele vai então poder elaborar, tá? Sobre essa questão de ser desafiador com o pai. E aí sim, como Freud fala, descobrindo as moções as moções pulsionais recalcadas que alimentavam as resistências. Ou seja, que mandava as resistências continuar fazendo o seu papel, tá? Então, esse é o manejo da transferência, tá? Quando vem uma compulsão à repetição, é preciso da gente trabalhar as resistências dessa compulsão à repetição, a fim de que haja uma elaboração sobre isso e de que, ao final, o sujeito possa, então, entender aí por que ele precisava de toda essa resistência para proteger o material, correto? Esse é o texto Recordar, Repetir, Elaborar. É um texto simples, né? Porém de uma grandiosidade imensa e que a gente vê isso como um movimento de análise, né, desse sujeito, desse paciente, desse analisante, e que é preciso da gente estar atento. Mais uma vez, para a gente poder perceber tudo isso, essa compulsão à repetição, essas resistências, né, a transferência, a gente precisa de estar com o caso escrito, a gente precisa de estudar o caso, precisa de ouvir o caso, né, e de nos ouvir narrando o caso,
tá? Então, precisa de todo esse trabalho do analista para que a gente consiga, então, perceber, então, onde que está esse paciente no transcorrer da análise, correto? Esse é um texto super simples, vale a pena, é óbvio que isso aqui é um auxílio à leitura, não substitui jamais a riqueza do texto do Freud, que sempre quando a gente volta a gente percebe um detalhe, né, importante que nós deixamos passar. Então leiam, tá? É um texto de 1914, tá? Na Standard Edition na edição de 1996 é o volume 12, tá? Então, deem uma lida e, se precisar, comentem aqui, tragam né, informações que sejam interessantes ou dúvidas que a gente vai responder e trabalhar, correto? Então, bons estudos a todos, espero que tenha ajudado. Até mais!